siempre, la sucesión del infinito, amor que busca lo de siempre. Siempre en algún otro calendario, cantando siempre junto a... Salve, gurizada! Tudo bem com vocês? O tema de hoje da nossa aula é a Guerra Civil e a Revolução Espanhola. Se liga aí! Nós estamos estudando a história contemporânea, principalmente o século XX, século esse que inicia em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e se encerra em 1991 com a dissolução da União Soviética. Nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela coloca fim ao modelo de civilização esse que vinha do século XIX e que, portanto, agora vai ser solapado pelas mudanças do século XX. Neste momento, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, nós temos os anos 20 bastante intensos, conflituosos e que vão gerar uma série de mudanças importantes no mundo neste momento. Nós temos então a formação dos regimes totalitários, transformações que a Revolução Russa de 1917 coloca, revolução essa que vai ser importantíssima para questionar o modelo capitalista contemporâneo. A Guerra Civil Espanhola, ela normalmente é abordada como um ensaio, uma preparação para a Segunda Guerra Mundial. Porém, ela é muito mais do que isso. Ela é um momento de inflexão da Espanha e também mundial. Além de representar um conflito local, ela também representa um conflito global, já que ela representava o microcosmo de uma era, seja por questões políticas, sociais e ideológicas. A Espanha era um país que se encontrava em defasagem para o resto da Europa. Havia uma recusa em elementos modernizantes e também o interesse em manter várias questões tradicionais ligadas à história e à política e à sociedade. Era um país profundamente marcado pelo seu caráter agrícola. A indústria era bastante incipiente, somente existindo realmente de forma significativa em algumas regiões, como o País Basco e a Catalunha. Numa população de 11 milhões de habitantes, cerca de 8 milhões eram pobres. Nós tínhamos cerca de 2 milhões que pertenciam a uma classe média e mais ou menos 1 milhão de pessoas que pertenciam à elite e, portanto, eram setores privilegiados. No âmbito político, nós temos a predominância da monarquia. No século XIX, nós temos uma pequena experiência republicana em 1868, que vai se prolongar até 1874. Foi um período marcado por tensões políticas e sociais. Mesmo com a restauração da monarquia em 1874, nós tivemos várias tentativas e golpes realizadas pelos militares. Esses golpes ficaram conhecidos como pronunciamentos. A terra é a base do poder, e o exército e a igreja são as colunas de sustentação de uma monarquia que imperava ignorando as questões de sobrevivência dos setores populares no campo e na cidade, bem como de uma burguesia que não consegue espaço econômico nem político para ganhar autonomia e propor um projeto de mobilização e desenvolvimento nacional mais inclusivo. Os contrastes marcam as diferenças regionais. A Andaluzia possui um vasto proletário camponês, que depende dos trabalhos sazonais das colheitas. Já a Galícia possui um grande número de minifúndios, mas mesmo assim é incapaz de suprir o sustento das famílias. A Catalunha e o País Basco possuem um destacado avanço industrial, mas são sobrecarregados com impostos e recebem pouca atenção de Madrid. O reforço das ideias nacionalistas dessas regiões resulta numa revisão e reafirmação de diversos elementos, a valorização da língua, dos costumes e uma retomada das tradições artísticas. O desenvolvimento de atividades manufatureiras na Catalunha, particularmente têxtil, gera grande demanda de mão de obra extra-regional, o que incide na formação de um anarquismo de caráter proletário, base do anarcossindicalismo característico da Espanha na primeira metade do século XX. A sociedade espanhola era ancorada num tripé conservador, formado pela igreja, pelos grandes proprietários de terra e pelo exército. A Igreja Católica tem uma importância vital na história da Espanha, porque ela dominava o ensino. O exército espanhol, no início do século XX, é composto por um contingente de mais de 80 mil homens que consome 40% do orçamento espanhol. Boa parte deste orçamento é gasto em salários, fato que prejudica a modernização de sua estrutura bélica.
As constantes derrotas nos confrontos coloniais, Cuba e Marrocos, produzem um grande ressentimento e uma intolerância às críticas civis, que afastam cada vez mais a instituição do conjunto da sociedade, respaldando cada vez mais os interesses dos setores dominantes e afirmando seu papel de guardião dos valores sagrados da civilização espanhola. Uma característica peculiar do anarquismo espanhol é a sua grande aceitação do campo, fator atribuído ao mal-estar endêmico e da pobreza extrema. Como o Estado é o senhor das terras, associado à Igreja Católica, as ideias anarquistas encontram ampla aceitação e fomentam o anticlericalismo e o ódio ao Estado. A Espanha experimenta o impacto da atuação de diferentes correntes atreladas ao pensamento e à prática universal do movimento: greve geral, federalismo, formação de comunas. A Primeira Guerra Mundial constitui um catalisador para transformações econômicas e para a produção de uma mobilização social de caráter de massa. A Espanha não entrou na guerra, mas a guerra certamente entrou na Espanha. Aumentaram os lucros da indústria e do comércio, mas este impacto econômico não encontra eco para a grande parte da população, acentuando-se as desigualdades sociais. Os altos índices da inflação e o grande fluxo migratório do campo para a cidade foram duas marcas deste período, incrementando um quadro de insatisfação preocupante. Em 1923, nós teremos a instalação de uma ditadura, que foi comandada por Miguel Primo de Rivera. Essa ditadura vai durar até 1930, e nesse momento nós vamos ter a derrubada dessa ditadura com a restauração da República, período que vai se prolongar até 1936. Com o início da Segunda República, temos um governo formado pela maioria de esquerda que começa a realizar reformas importantes na Espanha. Esta república adota como regime de governo o parlamentarismo e a sua Constituição tem como modelo a Constituição da Alemanha, da República de Weimar, que naquele momento era uma das constituições com caráter mais democrático da Europa. Estas reformas realizadas a partir de 1930, elas são bastante ousadas e provocam uma série de tensões políticas e sociais. Neste momento, o Estado então deixa de pagar o salário dos padres. Sim, os padres recebiam salário do governo espanhol. Também o ensino deixa de pertencer à Igreja e, portanto, passa a ser realizado pelo Estado. O divórcio também é instituído neste momento. Apesar destas grandes transformações e destas reformas, o governo foi questionado por vários setores da esquerda, que consideravam essas reformas e essas medidas insuficientes. Eles desejavam um aprofundamento dessas reformas, principalmente no âmbito da reforma agrária. Com as eleições de 1933 e o retorno da direita, nós temos uma tentativa de dissolver essas reformas que foram realizadas, e, portanto, uma série de conflitos sociais se instauram no país. O exército passa a reprimir várias greves e manifestações de forma brutal e violenta. Si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, saldrían del campo gritando ¡Libertad, libertad, libertad! Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus fuerzas ¡Libertad, libertad, libertad! As eleições de 1936 são caracterizadas por uma profunda polarização entre os grupos políticos da direita e da esquerda. Na direita, nós temos a formação da Confederação Espanhola das Direitas Autônomas, que reúne setores republicanos e monarquistas conservadores naquele momento. Na esquerda, temos a reunião de vários partidos e grupos políticos. Temos o PCE, o Partido Comunista Espanhol, o PSOE, o Partido Socialista, temos o POUM,
que é o Partido Operário com caráter trotskista, e temos também a junção da CNT e da FAI, que eram os grupos anarquistas. A esquerda consegue vencer as eleições e os setores conservadores e da direita não aceitam a derrota. Organizado principalmente pelos militares, acontece uma tentativa de golpe de Estado. Os militares acreditavam que esse golpe seria rápido e fácil. O que eles não contavam era com a forte reação dos trabalhadores que se organizaram e se colocaram ao lado da luta republicana. Isso fez com que a Guerra Civil se prolongasse até 1939. Enquanto isso, no interior da direita, surge a Falange Espanhola. Suas origens remetem ao ano de 1931, com o surgimento e fusão gradual de movimentos de inspiração fascista e caráter conservador. Seu programa propõe a propagação de uma Espanha expansionista, o anticomunismo, o antiliberalismo e o combate a todos os valores da esquerda republicana. Ela contém elementos fascistas, mas também insere outros elementos interligados às demandas da direita espanhola. A partir de 1934, intensifica relações com os demais setores da direita espanhola. Seu líder, José Antônio Primo de Rivera, é executado no início da Guerra Civil, fato que irá gerar o mito do ausente e será posteriormente capitalizado por Franco. O general, oportunamente, assume alguns dos preceitos ideológicos do fascismo, incorporando-a ao sistema de poder como aliada estratégica e subordinada a seus interesses. Como o país não possui uma indústria de armamentos desenvolvida, é necessário solicitar para os dois lados ajuda diplomática e militar do exterior. Desse modo, a Espanha se transformou no reflexo distorcido no qual a Europa contemplava uma imagem exagerada de todas as tensões, paixões e energia desta turbulenta era. A República espera encontrar rápida ajuda, principalmente das democracias francesas e inglesas, mas oficialmente somente o México declara apoio. Os nacionalistas, como se autodefinem os setores golpistas, diferentemente, contam com apoio desde o início da conspiração, tanto do vizinho Portugal quanto da Alemanha e da Itália, que enviam soldados, armas e equipamentos. A Guerra Civil e a Revolução Espanhola foi um conflito intenso e que originou várias obras artísticas vitais para o século XX. O livro Lutando na Espanha retrata os diversos conflitos dentro do campo da esquerda naquele momento da Guerra Civil. Seu autor fez parte das Brigadas Internacionais e lutou durante a Guerra Civil. Esta obra serviu de inspiração para o filme Terra e Liberdade, do cineasta britânico Ken Loach. Filme esse que traz diversos símbolos e reconstitui várias cenas importantes, momentos importantes da Guerra Civil, como, por exemplo, a execução do hino da Internacional Socialista durante o funeral de um combatente. El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad, pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar, que es lo que ellos querían. Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género
O livro O Curto Verão na Anarquia retrata, através de relatos e depoimentos, a vida de pessoas importantes do campo anarquista durante a Guerra Civil Espanhola, principalmente Buenaventura Durruti, que foi uma das principais lideranças anarquistas durante a Guerra Civil. Robert Capa foi um dos maiores fotógrafos da história mundial. Ele esteve presente em vários momentos significativos da história do século XX, entre eles a Guerra Civil Espanhola. O livro Sangue e Champanhe retrata a sua vida e a intensidade com que ele viveu todos esses anos, entre eles a Guerra Civil Espanhola. A obra Árvore de Guernica é um dos mais importantes relatos sobre o bombardeio da cidade e a sua crueldade, que depois gerou uma das obras de arte mais importantes da história mundial, que é o quadro realizado por Pablo Picasso. O livro Soldados de Salamina, do escritor Javier Cercas, busca reconstruir a Guerra Civil Espanhola de uma forma diferente. Nele nós temos a história de uma jornalista que vai escrever sobre o assunto, ela vive no período contemporâneo e se defronta então com a história e com o passado. É bem legal ver como os fatos e os acontecimentos do passado influenciam e modificam a vida das pessoas no presente. Esta obra também foi adaptada para o cinema, originando o filme Soldado de Salamina, que se tornou bastante popular há poucos anos. Dessa forma, a Guerra Civil não foi uma simples resposta de um grupo aglutinado pelo exército frente a um projeto insurrecional e revolucionário de alguns setores da esquerda. Sua configuração histórica apresenta-a como um conflito local, na medida em que, por meios militares, tentou resolver as questões sociais e candentes, e como conflito internacional, representando um microcosmo que reproduziu a polarização de uma era. O prolongamento do conflito, seus traumas e a instalação de uma longa ditadura encravaram no cerne da formação das gerações subsequentes à Guerra Civil, à Revolução, seus protagonistas e a incapacidade de ignorar o passado em si, sua importância para o presente e a constituição do futuro. A vitalidade da temática é proporcionada pela complexidade e desdobramentos gerados do conflito, bem como pelo peso da tragédia e o fim das utopias amparadas nos seus ideais. Mais ainda, ela expressa a real possibilidade de colocar projetos de mudanças radicais em prática, a materialização de um sonho e de um novo futuro. Para refletir e compreender a Guerra Civil Espanhola, os elementos vinculados à Revolução Social não podem ser esquecidos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Quieres comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa.